Terceira aula já, terceira sexta-feira de História da Igreja. A sexta-feira passada nós não conseguimos realizar a nossa aula, porque nós tivemos o evento do jantar de casais, mas eu fiz a gravação para vocês e vou disponibilizar no YouTube. Hoje o Junior conseguiu me ajudar a fazer a edição do vídeo e aí depois eu subo pro YouTube e mando o link para vocês, tá bom? A segunda aula tá, assim, muito boa. Sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela aula de história da igreja, pela história realmente de superação, de fé, de conquista da igreja. Gente, eu tô com esse fone aqui parecendo a moça de telefone, mas é porque o áudio desse computador tá muito ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Dani. Ah, então tá bom, beleza. Maravilha. Tá super rapidinho, tá? E vou contextualizar vocês sobre o vídeo que eu gravei da segunda aula. Então, nós falamos já sobre o que é definição de igreja, falamos dos 400 anos de silêncio, nós falamos um pouquinho também porque Jesus nasceu no primeiro século, várias contribuições aconteceram para que Jesus ele nascesse no primeiro século. Falamos sobre os gregos, romanos, sobre os judeus. Todo mundo lembra disso? Falamos um pouquinho sobre a contribuição de cada um, entramos mais no detalhe. E iniciamos também, começamos a falar um pouquinho sobre o primeiro período. Alguns períodos são bem marcantes e bem relevantes na história da igreja. E aí, então, os estudiosos, né, fizeram essa divisão para sistematizar mesmo o estudo, para conseguirmos entender de forma mais sistemática como aconteceu cada período da igreja, certo? Deixa eu liberar alguém aqui. Falamos sobre os grupos religiosos que foram atuantes no primeiro século. Falamos sobre a grande comissão, sobre o start da grande comissão. Iniciamos também aí um pouquinho sobre o que foi a igreja primitiva, em qual contexto ela estava inserida, quais eram as atitudes da igreja primitiva, certo? Todo mundo lembra disso? Então, eu deixei aqui bem claro que existia um mundo, né? Existia um mundo antes de Jesus e um mundo depois de Jesus. E isso, inclusive, isso marcou realmente a história, porque, inclusive, quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus, usa também esse termo, antes e depois de Cristo. Que realmente Jesus ele marcou a história da humanidade, certo? Falamos sobre o modo de agir dos primeiros cristãos. Pedi para que vocês fizessem a leitura de Atos. Alguém aqui começou a ler o livro de Atos? Eu. E aí, Pan, quer compartilhar um pouquinho da sua experiência, de como está sendo? Então, eu não terminei ainda, tô lendo bem aos poucos, tô fazendo algumas anotações, mas os primeiros capítulos, né? O primeiro não, né? O terceiro, do quinto até o quinto, conta um pouquinho a história de Paulo, né? Aí compartilhando, eu assisti também o filme, que é bom que aí você consegue ter uma visão melhor, né, do que da história com o filme. Eu tô, na verdade, no sexto capítulo, no sexto. Ah, É legal. maravilhoso, né? Me constrange muito quando eu leio, né? Quando a gente vê como o povo daquela época pregava o evangelho, né? Sacrificava pelo evangelho. Então, quando eu me coloco um pouquinho me comparando, eu falo, meu Deus, eu não faço nenhum pequenininho, nem um terço do que eles faziam. Então, nos motiva bastante a pregar, né? A continuar. Ver que tantas pessoas morreram por conta do evangelho e hoje a gente tem a palavra à nossa disposição, né? Tem tantos países que não têm essa liberdade que nós temos e muitas vezes nós não valorizamos, né? Então está sendo muito bom mesmo. Ai, que bom, fico feliz. E realmente o livro de Atos ele tem esse efeito de nos trazer essa reflexão mesmo, né? Aonde está qual é o nível do nosso cristianismo?
né? E eu nem falo assim, ai, né, você é melhor do que eu, não por isso, mas quando nós olhamos e observamos a vida dos primeiros cristãos. Deixa eu voltar aqui para o slide. Falamos um pouquinho sobre a morte de Estevão. Isso, na verdade, eu falei na segunda aula, depois vocês vão assistir o vídeo. E eu finalizei o último vídeo falando, e aí vamos começar a falar um pouquinho sobre as viagens missionárias de Paulo. E como eu disse, importante é realizar a leitura do livro de Atos, porque a gente consegue ter essa dimensão. Deixa eu ver. Nós conseguimos contextualizar a que pé as coisas aconteceram. Então, nós estávamos num ponto. Deus preparou o mundo para que Jesus nascesse. Jesus nasceu, ele pregou o evangelho, revolucionou a história da humanidade, alcançou milhares de pessoas, levantou 12 pessoas, treinou, capacitou, acompanhou, enviou essas pessoas, curou, enfim. Jesus realmente marcou a história da humanidade. E aí, então, Jesus é preso, morto, ressuscitou, certo? Envia esses discípulos fazem mais discípulos, os milagres aconteciam, a palavra era pregada, as pessoas se convertiam, e, enfim, Jesus alcançou um rapaz, né? A Pamela falou que já passou dessa parte da leitura, e eu falei disso também na última aula. Jesus, então, ele alcança Paulo de uma forma avassaladora. Todos nós tivemos um encontro com Jesus. Né? Todos nós tivemos um encontro. Se cada um aqui for contar a sua experiência de como Jesus te encontrou, de como Jesus te alcançou, nós iríamos ficar aqui a noite inteira glorificando a Deus, porque eu tenho certeza que é uma história mais bonita do que a outra. Uma história mais rica, assim, tanto na questão espiritual, quanto realmente de transformação de vida. Eu tenho certeza que Jesus também alcançou cada um de nós de uma forma avassaladora. E com Paulo não foi diferente. Então, Paulo, que era Saulo, que perseguia os cristãos, que matava cristãos, enfim, que ia completamente contra aquilo que Jesus pregou e ensinou, ele começa a perseguir, porque ele acreditava que essa era uma nova seita que ia acabar com o judaísmo, estava ferindo os princípios de Deus, mas até um dia que ele vai numa empreitada, numa viagem, e ele se encontra, aliás, né, Jesus o encontra no caminho de Damasco. E algo surpreendente acontece, Paulo é arrebatado ali arrebatado forma de dizer, não foi arrebatado mesmo. Mas Paulo, ele é alcançado por Jesus ali e encontra então uma pessoa, Jesus direciona ele para que ele vá chegue até essa cidade, encontre uma pessoa, ali ele tem a sua visão restaurada e ele é convertido naquele mesmo instante. Gente, e não, olha, assim, eu acho que poucas coisas são tão inspiradoras quanto um novo convertido com o coração queimando por Jesus. E Paulo, nós precisamos pensar nesse ponto de Paulo dessa forma. Paulo era um novo convertido que estava ali com o coração fervendo. Acabei de encontrar com Jesus. Tudo aquilo que as pessoas falavam dele não era mentira. E eu o conheci de uma forma ainda talvez muito diferente, mais profunda do que outras pessoas. E aí, então, Paulo, ele inicia o seu acompanhamento, e aí, de novo, lá vai eu levantar a bandeira da célula, porque realmente a célula faz a diferença na vida das pessoas, não falando que Paulo participava de uma célula, mas ele teve um discipulador. Ele teve uma pessoa que acompanhou ele, que cuidou dele, que instruiu. Então, olha só a importância. Às vezes a gente acha que
né, sei lá, tá fazendo um trabalho ali de formiguinha, parece que não tá dando resultado, mas cuidar de vidas dá resultado. Cuidar de vidas com toda certeza tem resultado, tá bom? Gente, oi, gente, voltei. E aí, então, Paulo, ele é acompanhado por um discipulador, né? Vamos colocar assim, ele é acompanhado, ele é cuidado, ele é treinado. E aí, então, Paulo, ele inicia o seu ministério. E a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, alguém pode ler para a gente, por favor, em Atos, capítulo 13? Alguém? Nenhum voluntário? Está todo mundo quieto hoje? Ô, Dani, tô no celular, mulher. Não vou conseguir ler, não. Tá bom, tranquilo. Fã. Dé, você consegue ler? Ih, gente, cadê o voluntário? Vamos lá, vamos participar. É Atos 13, o capítulo inteiro? Isso. Todo o Atos 13? Vamos ler a parte da viagem missionária. Ó, Atos 13, capítulo 1, versículo 1, quer dizer. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Continua? Pode continuar. Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salomina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como um auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo a luz, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante. Tá. Amém, né? Agora, lê o versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, na Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia na Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Amém. Depois, Só até aí, tá bom. Era só para a gente ler realmente os locais. Eu coloquei esse mapinha da primeira viagem missionária. Então, o primeiro lugar que a Dé leu foi que Paulo saiu de Antioquia da Psídia, certo? Depois ele percorreu aproximadamente, eu coloquei até um textinho aí para quem quiser tirar um print depois para anotar. Ele percorreu cerca de 34 quilômetros por terra. Lembram do que os romanos conseguiram contribuir, que foram as estradas? Se talvez os romanos não tivessem feito o sistema de estradas, Paulo não teria conseguido percorrer 34 quilômetros a pé. Então, tudo isso, né, como eu disse, ajudou, tudo aquilo que eu disse anteriormente, de cada povo que deu a sua contribuição,
realmente ajudou para que a expansão do reino de Deus na primeira época da igreja fosse gigantesca, certo? E aí depois Paulo ele vai para Seleucida, exatamente onde o rio Orontes entra no Mediterrâneo. E aí vão seguindo aí no mapa. Navegaram até Chipre, numa distância de 132 quilômetros. Nessa ilha visitaram Pafos e Salâmina. Por terra alcançaram Perge, a 19 quilômetros da costa nordeste. E de Perge, Paulo vai para Antioquia da Pisídia até chegar em Derbe. Então, olha só o caminho que Paulo percorreu já na primeira viagem missionária dele. E aí eu não falei lá atrás, mas ele não foi sozinho, né? Ele foi acompanhado por Barnabé e João Marcos. Que, inclusive, acontece em uma passagem, uma história que ela é bastante conhecida, que foi a briga, né, de Barnabé e de Paulo, porque João Marcos, ele, no meio do caminho, ele abandona a viagem missionária e falou assim, olha, vou voltar, né? Estou parafraseando. Mas no meio da viagem missionária, no meio de uma missão, João Marcos, ele volta, ele não prossegue viagem. E Paulo, ele fica meio chateado com isso. Porque imaginem só, como vamos lembrar de Saulo, que era determinado e que perseguia as pessoas, ele continuou com essa mesma característica, determinado, só que agora para levar o evangelho do Senhor. E ele contava com João Marcos, contava com os dois, né? Imagina só, você tem uma missão e uma pessoa vai lá e te abandona na metade do caminho porque quer voltar. A gente não sabe, a Bíblia não conta, Lucas não relatou o motivo que João Marcos quis voltar, mas ele voltou. E esse foi um dos motivos da briga que teve entre Paulo e Barnabé, porque depois Barnabé queria novamente levar João Marcos em uma outra viagem missionária, e Paulo, ele não, acho que Paulo era colérico, e ele não curtiu. Enfim, mas para que vocês entendam que a igreja, né, Paulo, Barnabé e João Marcos e quem caminhava com ele para fazer as viagens missionárias, estavam levando a expansão do reino de Deus por onde eles iam. O capítulo 13 ele é gigantesco, mas ele conta com mais detalhes o que aconteceu em cada uma dessas viagens. Então, Paulo, ele não foi que ele foi fazer uma Eurotrip, né? Não foi visitar Chipre por turismo apenas. Não, ele foi engajado a ministrar o evangelho, a pregar as boas novas, a apresentar Jesus para quem não conhecia. Então, ele estava completamente determinado, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida cristã hoje, nós precisamos ter exatamente essa mesma determinação. A mesma determinação de, olha, Jesus entregou uma missão para mim. E aí, gente, eu imagino, Paulo, ele não era um super-homem, um super-deus, nada disso. Paulo, ele era um homem comum, mas extremamente engajado com a obra de Deus, completamente dedicado. A gente vê em todas as passagens e os livros e as cartas que Paulo escreveu, nós vemos uma dedicação gigantesca. O encontro que Paulo teve com Jesus na estrada de Damasco transformou a vida dele completamente. Paulo, ele recebeu uma missão de vida ali e ele levou essa missão até o fim. Inclusive, ele fala um versículo que é bastante conhecido, que é: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos levar isso para nós. O aniversário da igreja, por exemplo, está chegando. Já tem muita gente trabalhando. A Pamela já está participando de não sei quantos grupos, não sei quantas apresentações. A mesma forma. A Vânia, gente, ela vai ficar na salinha com as crianças, vai ter a apresentação das crianças, a igreja vai estar abarrotada de gente. Então, assim, cada coisa que nós fazemos para a obra de Deus não é pequeno. Não é nada do que nós fazemos na obra de Deus é pequeno. Tudo que nós fazemos na obra de Deus é para
contribuir para a expansão do reino. E eu falei isso no vídeo que vocês vão assistir, o da segunda aula, que quando nós falamos dessa forma, parece até que, não sei, talvez alguém com uma visão completamente deturpada pense assim, nossa, mas esses crentes só pensam em número e encher a igreja. Não é pensar em número, mas também é pensar em número. Porque eu quero que o máximo de pessoas conheça Jesus. Porque se ele voltar daqui a pouco, eu quero levar, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas para o céu comigo. Se cada um de nós pensa assim, olha, eu quero levar muitas pessoas para o céu. Então, não é por causa de número, é por causa da salvação. Mas eu quero levar quantitativamente um número frondoso de pessoas. Certo? Então, deixa eu mudar aqui, mas essas foram as características da primeira viagem missionária de Paulo e também da igreja primitiva em si. Porque imaginem que Paulo estava nessa empreitada, caminhando aí nessa viagem. Mas os outros discípulos, os outros cristãos, o resto da igreja primitiva, estavam em outra. Lembram que quando em Jerusalém começou a perseguição contra os cristãos, eles foram dispersos? Inclusive, na aula passada também eu li um capítulo de Atos que fala um pouquinho sobre Gamaliel, que ele, quando Pedro estava sendo interrogado, né, e Gamaliel, ele vai, eu não sei se ele era cristão ou se realmente, assim, ele estava sendo extremamente usado pelo Espírito Santo, porque ele falou assim, olha, tantos falsos profetas apareceram e a gente matava o líder e eles dispersavam, então logo acabava. Mas nós já matamos a Jesus, Jesus já morreu e essas pessoas continuam. E se isso não acabar, nós estaremos lutando contra Deus. E há mais de 2000 anos nós estamos aqui para falar, olha Gamaliel, se nós pudéssemos falar com ele, olha Gamaliel, não era mentira, vocês perseguiram, né? Vocês perseguiram realmente o Messias. Então, a igreja primitiva continuou crescendo, pregando a partir, apesar, aliás, das perseguições, certo? Primeira época da igreja também ficou marcada pelo Concílio de Jerusalém. Como eu disse nas aulas passadas, eu não vou entrar muito em concílio, porque o concílio é algo extremamente extenso. Depois, quando vira a chave de igreja perseguida para igreja perseguidora, entram também os concílios dos papas. Cada papa, de tempos em tempos, né, fazia um tratado aí, um concílio. Mas eu não vou entrar nessa parte, porque realmente ela é muito, muito extensa quando chega nessa era da igreja. Mas para vocês entenderem, o primeiro concílio que aconteceu, e o concílio ele era realmente ali vamos supor, uma legislação, algumas regras que eles imputavam para que as pessoas seguissem, certo? Então, o concílio de Jerusalém aconteceu logo depois do retorno de Paulo e de Barnabé para Antioquia da Síria. Ambos vão a Jerusalém e descobrem uma grande confusão com quem ainda queria mandar a lei, queriam que acontecesse a lei da circuncisão. Então, em Atos 15, capítulo 1, vocês vão ver essa briga. Por quê? Os cristãos judeus queriam que os cristãos gentios entrassem debaixo da lei de Moisés e falassem, olha, a partir de agora, então, todos os cristãos precisam seguir a circuncisão. E os cristãos gentios falaram, olha, não é bem assim. E aí, então, vem Pedro e relata toda a história, a visão que ele teve quando ele estava na casa de... Senhor, esqueci o nome do rapaz. Esqueci, enfim. Esqueci mesmo. Meu Deus, tá na ponta da minha língua. Esqueci. Ele estava na casa desse rapaz e ele até curtidor, esqueci o nome dele.
E ele estava no telhado, enfim, o Espírito Santo convida ele para orar, e então ele tem uma visão de um lençol descendo com vários animais, e Pedro, extremamente judeu e seguidor realmente fiel da lei, ele ouve uma voz e fala assim, olha, mata esses animais e come. E ele falou assim, de forma nenhuma eu comeria esses animais, porque eles são impuros. E ele ouve novamente esse direcionamento e ele repete a mesma coisa, e então ele ouve uma voz do céu dizendo, não chame de impuro aquilo que eu tornei puro. E a partir de então, ele volta para Jerusalém e ele tem essa revelação e fala assim, olha, eu não posso mais deixar para fora, não considerar cristãos gentios, porque a partir de agora eu entendi que o evangelho é para todos, certo? Se vocês quiserem anotar a referência, tá bom? Atos 15, do 22 ao 35. Deixa eu mudar aqui no slide. Gente, tá todo mundo entendendo? Estou falando muito rápido. Tudo certo? Então tá bom, vou seguir. E Atos continua, a história da igreja continua, eles continuam crescendo. E Paulo, Simão, muito obrigada, Débora. Simão, curtidor, gente. E Paulo faz então a sua segunda viagem missionária. Maravilha, Vânia, fico feliz. E Paulo faz a sua segunda viagem missionária e ele faz essa viagem com Silas. E aí, então, acompanhem comigo aí no mapa, por favor. Eles partiram da Antioquia, passaram pela Síria, Cilícia, chegaram a Derbe, Listra. Em Troa de Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Eu vou abrir aqui em Atos 16 para nós lermos. Atos 16, do capítulo 6 até o 10. E passando pela Frígia, vamos acompanhar aqui no nosso mapinha. Vamos ver se tem a Frígia aqui. Não. Ah, tá. Na Macedônia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, aconteceu que Paulo, ele quis, né? Ele estava aqui em Troade, e aí então ele tenta ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Talvez porque não era o tempo de ser ministrada a palavra na Ásia, talvez porque ele sofreria uma perseguição maior e talvez paralisaria o ministério de Paulo. Nós não saberemos o motivo. Talvez na glória o Senhor nos revele por qual motivo ele não deixou que Paulo seguisse para o continente asiático. Mas então ele continua e tem esse sonho de um homem da Macedônia pedindo e clamando para que ele fosse. E aí então vamos seguir aqui, ó. Paulo está em Troade, depois ele segue para Filipos e para Macedônia. E foi aqui então que ele teve essa visão. Olha só a importância, inclusive, tudo que nós vamos falar aqui, eu acho que é importante trazermos para a nossa realidade. Gente, mesmo que realizando a obra de Deus, nós precisamos do direcionamento dele em todo o momento. Paulo estava querendo ir para a Ásia para fazer qualquer outra coisa que não fosse ministrar o Evangelho? Eu acredito que não, porque Paulo não estava, como eu disse, não estava numa viagem turística, ele estava numa viagem missionária. E a missão dele era pregar o Evangelho. Nós, lendo Atos, gente, e do início ao fim a gente vai conseguir perceber que essa era a missão de Paulo.
ministrar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, o Espírito Santo direcionou ele para que ele não fizesse e ele seguiu o direcionamento correto. Agora imaginem só o que poderia ter acontecido se Paulo tivesse desobedecido. Talvez ele teria acabado com a viagem missionária e o que era para ser bênção teria se tornado uma coisa ruim, uma maldição sobre o ministério dele, sobre a vida dele. Então, em todas as coisas, o obreiro precisa pedir o direcionamento de Deus. Para qualquer coisa, nós precisamos do direcionamento de Deus. Amém? Chegaram em Filipos e foram presos. Olha só aqui no pontinho de Filipos. Vamos ler Atos 16, do 16 ao 31. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. E mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, não o lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas todas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, é necessário que eu faça para ser salvo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Gente, então olha só. Paulo, ele queria partir para um outro caminho. Ele para em Filipos e acontece todo esse rebuliço. Primeiro, ele liberta uma mulher que estava sendo escrava, tanto de demônios como de pessoas que estavam usando do problema dela, né, de estar endemoniada e fazer adivinhações. Então, Paulo liberta uma mulher. Paulo é preso, acusado de fazer desordem, porque eles queriam lucrar em cima da mulher que estava endemoniada. E em terceiro lugar, Paulo, ele alcança o carcereiro, mas não só o carcereiro, ele alcança a família do carcereiro. Olha só, gente, o mistério que Deus faz. Uma vida para o Senhor importa. Uma alma para o Senhor é de extrema importância. Talvez Paulo só não foi para Macedônia porque ele precisava libertar essas duas pessoas e as suas famílias. Tudo aquilo que Deus faz é extremamente perfeito. E olha só, eu li aqui para vocês, Paulo, ele estava com a melhor das intenções, ministrando a palavra, libertou a mulher, enfim, ele estava com a melhor das intenções, mas mesmo assim, ele foi preso, teve a sua roupa rasgada, uma humilhação em praça pública, apanhou no meio de todo mundo, foi preso, e à noite,
que provavelmente, quando a gente tá com, sei lá, machuquei a perna, parece que só dói na hora de deitar. E aí fica latejando quando o corpo esfria. Não é assim? Eu acredito que nessa hora, quando Paulo e Silas deviam estar sentindo toda a dor da surra que eles levaram, ao invés de começar a murmurar e chorar e entrar em desespero, vamos morrer aqui, eles começam a orar e a cantar. Gente, só quem conhece a Jesus consegue ter uma atitude dessa. No meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, você ainda ter força para pregar o evangelho, ganhar uma alma e toda a sua família, e ainda ter uma adoração tão genuína, que tocou tanto o coração de Deus, que o Espírito Santo deu uma chacoalhada naquela prisão e algo sobrenatural aconteceu. Só quem realmente caminha com Jesus consegue ter uma atitude dessa. E não falando que quem não consegue é fraco de jeito nenhum. Talvez só precise caminhar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Olha só o exemplo que a igreja primitiva é para nós. Amém? Partiu de Filipos, depois de todo esse rebuliço ter acontecido, passou em Anfípolis, chegou a Bereia, Atenas, Corinto, e em Corinto permaneceu por algum tempo e depois ele volta para Antioquia, certo? Olha só o caminho, gente, que Paulo percorreu. E aí eu queria que ficasse bem frisado na mente de vocês tudo aquilo que o Império Romano, mesmo tendo causado assim, diversas atrocidades realmente, colocando julgo em cima das pessoas, mas eles contribuíram também para que a expansão do reino de Deus fosse de forma mais exponencial, justamente com o sistema de estradas, e os gregos com a língua em comum, certo? Alguma dúvida até aqui? Vou seguir, então. Chegamos na terceira viagem missionária de Paulo. E como eu disse, importante frisar, o evangelho não estava acontecendo apenas através de Paulo. Porque imagine, Paulo levantava discípulos, fundava igreja, levantava discípulos, treinava pessoas, deixava essas pessoas cuidando das igrejas. E Paulo ia abrindo igreja, e alcançando pessoas e batizando pessoas, e quem não era batizado por Paulo era batizado pelos discípulos, certo? Que ouviram a Paulo e que creram em Jesus. Então, gente, imaginem só o que não foi esse rebuliço da primeira época, da primeira era ali da igreja. Eu acredito que foi realmente algo sobrenatural, porque nós precisamos pensar. Não existia telefone, não existia internet, não existia e-mail, enfim, internet no contexto geral. Meio de comunicação era carta. E ainda pensando em ter sorte de conseguir que essa carta chegue corretamente, porque não tinha correio, não tinha nada logístico tão, assim como nós temos hoje. A comunicação demorava muito para chegar de um lugar para o outro. E olha só o que Deus fez, mesmo com todas essas limitações. E hoje nós não temos essas limitações. Nós não temos. Nós temos aqui o nosso queridíssimo celular, que a gente manda uma mensagem aqui, a gente consegue marcar 15 pessoas, 20 pessoas e mandar de uma hora só. Nós temos o poder da comunicação hoje de uma forma, gente, que eles não tinham. Que eles não tinham de jeito nenhum. Eu estou aqui na minha casa, no meu oval, e não sei o endereço de todos. Mas eu acredito que nem todo mundo mora tão perto assim de mim. E nós estamos aqui falando sobre a história da igreja. E nós poderíamos, sei lá, fazer uma live no Instagram e talvez alcançar várias outras pessoas. Um post que você joga no seu Instagram, se você tiver 1000 pessoas te seguindo e o seu alcance é de 200 pessoas por dia,
200 pessoas, gente, é um número muito expressivo de pessoas que estão olhando aquilo que você está compartilhando. E se você compartilhar algo falando do Senhor, pode parecer que não tem efeito nenhum, mas alguém foi alcançado através disso. Amém? Eu imagino só o que Paulo não faria se ele vivesse hoje, gente. Com a internet, ninguém segurou ele lá atrás, ninguém seguraria ele agora. A Bíblia não conta, então, com quem foi essa terceira viagem missionária. Deixa eu liberar aqui. Então, recapitulando. Primeira viagem missionária, Paulo viajou com... Vamos ver se alguém lembra aí. Com quem? Vamos lá. Alguém anotou? Com quem foi a primeira viagem missionária de Paulo? Ai, meu Deus. É Barnabé, Dani? Barnabé e João Marcos, isso mesmo. A segunda viagem missionária, quem foi? Outra pessoa se escapando. Bora lá, gente. Acabei de falar. Ninguém? Segunda viagem missionária de Paulo foi com Silas. E a terceira viagem missionária, como eu disse, a Bíblia não conta com quem foi. Lucas não colocou, não sabemos se foi sozinho, se foi com outra pessoa, não sabemos, certo? Mas tudo indica que o seu ponto de partida foi Antioquia da Sicília. Procurem se encontrar aí no mapinha. Seguiu para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, chegou a Éfeso. Olha só, na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou na Antioquia da Psídia. Então, imaginem só que Paulo tenha fundado a igreja na Antioquia da Psídia e na segunda viagem missionária ele vai visitar as pessoas. Eu lembro que tem na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, se eu pudesse, eu estaria aí com vocês. Gostaria, inclusive, muito de estar com vocês. Meu coração fica entristecido de não poder estar aí. Mais uma vez, as cartas que Paulo escreve para Timóteo, para Tito, todas essas cartas demonstram aí também o ministério de Paulo, que não era só fundar igrejas, mas também treinar pessoas, cuidar de pessoas, assim como eu disse, certo? Em Éfeso, Paulo permaneceu por 2 anos. Isso está escrito em Atos 19:10. Depois visitou a Macedônia, Esmirna, Pérgamo, Adramítio, Trode, Neápolis, e de volta, na volta da Grécia, visitou outra vez a Ásia Menor, chegando a Trode, Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, Cos, Redes, Pátaras, e por último, ele volta para Jerusalém. Gente, Paulo ele era uma potência. Lembram lá atrás, quando eu falei que realmente Paulo ele era uma potência? Imaginem só o Espírito Santo olhando lá de cima, Deus olhando lá de cima e falando assim, olha, eu preciso desse rapaz convertido, alcançado, transformado, para que ele use toda essa energia que ele tem para me perseguir, para me servir agora. E foi exatamente o que aconteceu. Nós vemos Paulo extremamente engajado, forte. Tem um versículo, eu acredito que em Atos ainda, Paulo ele fala assim, olha Deus, tira de mim, né, reclamando, falando sobre o espinho na carne. E Deus fala com ele que na fraqueza ele o fazia forte. Então, Paulo ainda sofria de algo, né? No filme de Paulo, dá uma ideia do que poderia ser, mas nós também não sabemos. Deixa eu mudar aqui. Então, falando um pouquinho sobre as prisões de Paulo, porque, coitado, foi um homem que foi preso. De novo, precisamos lembrar, era um mundo pagão,
eles não acreditavam em Jesus. Em Jerusalém, né, em Israel, eles eram a religião predominante, era o judaísmo, mas os romanos, por exemplo, eles eram pagãos, acreditavam em muitos deuses e várias outras nações também, certo? Então, Paulo foi preso em Filipos, anotem aí a referência. Paulo foi preso em Filipos, foi preso em Jerusalém, Paulo foi preso em Roma, e Paulo foi preso em Éfeso, certo? E aí eu coloquei assim no slide, prisão muito pesada em Éfeso, de onde escreveu as cartas para os filipenses, para os colossenses e talvez para Filemon. A prisão em Éfeso foi tão sofrida e dura que ele chegou a perder a esperança de sobreviver. Vou ler para vocês, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, 8 e o 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Então, olha só como foi difícil essa prisão em Éfeso. Acredito que, inclusive por esse relato, Paulo realmente não tinha esperança de que ele sairia dali, certo? O texto de Coríntios nos diz como foi uma luta contra animais selvagens. Gente, imagina o que não foi isso. Imaginem um lugar extremamente insalubre, porque não era como as prisões que a gente conhece hoje, um lugar extremamente difícil, não sei se todos já assistiram aquele filme dos Bárbaros, sabe? Que tinham as pessoas, a sociedade lá atrás, eles viviam com regras muito, 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 muito diferentes das nossas. Imaginem só Paulo vivendo nesse meio. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morramos. Não vos envergonheis, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, gente, olha isso que ele está relatando aqui. Combati em Éfeso contra feras. Gente, ninguém falaria assim se tivesse sido uma coisa fácil. E aí, de novo, eu volto. A preço de que ele viveu tudo isso? A preço de que Paulo sofreu tanto assim, se não foi pelo amor a Jesus, pelo amor ao Evangelho, por acreditar realmente que o Evangelho de Jesus transforma vidas. Paulo tinha um amor pelo Evangelho, pela transformação de vidas, por cuidar de pessoas que, gente, era sobrenatural. Sobrenatural. E assim como a Pamela falou lá no início, quando eu paro realmente para refletir sobre tudo isso, eu falo assim, Deus, eu preciso ser uma cristã melhor. Porque eu pego 2 atividades, às vezes, para fazer na igreja, tudo bem que eu tenho muito mais de 2. E eu fico assim, Senhor, me ajuda que eu tô ficando doida. Gente, doida nada, né? Tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada comparado a Paulo, que traduz todo o seu sofrimento como lutar com feras. Eu não estou fazendo nada ainda. Nada. Paulo realmente sofreu por amor ao Evangelho de Deus. Amém? Paulo, falando de si mesmo na carta dos Coríntios, afirma que passou por muitas prisões. Então, Paulo sabia o que era isso. Paulo, inclusive, relata, eu sei viver no pouco, eu sei, estou parafraseando, sei viver no pouco, sei viver no muito. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tem nem muito falar mais. Gente, vai cair daqui a pouquinho o link e eu envio o outro, tá? Pra vocês.
Não está aparecendo, já vai sair. Paulo é enviado como... 8 minutos, Dani, tá aparecendo. 8 minutos. Escutando o celular, 8 minutos. Isso. Ah, tá bom, maravilha. Então, se cair, vocês já sabem, eu vou enviar outro link. Paulo é enviado como prisioneiro para Roma. E essa, então, foi a última viagem missionária de Paulo. Gente, Paulo não falou com poucas pessoas em todas essas viagens. Ele pregou para muitas pessoas. Não sei, na verdade, eu acho que nem existe um censo de quantas pessoas mais ou menos Paulo teria ganho. Mas muitas pessoas Paulo converteu e alcançou através do Evangelho de Jesus. Então, Paulo saiu como prisioneiro de Cesareia. Em Mirra, mudou de barco. Em Misra, para bons portos na ilha de Creta. Nesse trajeto houve uma tempestade e o navio tocou a ilha de Malta. Todo mundo, acredito também, que lembra dessa passagem, que o barco naufragou. Paulo falou que ninguém ia morrer. Eles conseguem chegar em Malta, ficam ali na praia. Paulo vai juntar os gravetos para acender uma fogueira. Quando ele está fazendo isso, vem uma cobra e pica ele. E ele não morre com o veneno da cobra. Está todo mundo assustado, falando que, meu Deus, esse homem aí, o que ele é? E Paulo começa a orar por pessoas e essas pessoas começam a ser curadas. E depois eles nem queriam, o cidadão de Malta nem queria que Paulo saísse mais de lá. Passou por Siracusa, na Cilícia, Régio, Estreito de Messina, Puteoli, Nápoles, e Paulo chegou a 3 vendas e, por fim, em Roma, certo? Alguns estudiosos acreditam que Paulo morreu em Roma, enquanto ele estava preso em Roma, certo? Sim. Quais foram os motivos das prisões de Paulo? Porque, de novo, como eu disse, vamos pensar em um mundo pagão que acreditava em vários deuses, em diversos deuses. Quanto mais deuses a pessoa acreditasse, mais abençoados eles eram. Então, o politeísmo era praticamente uma verdade absoluta naquele tempo. E aí chega Paulo ministrando um só Deus, uma só doutrina, um só costume, um Deus que criou todas as coisas. Então, realmente acontecia porque as pessoas não queriam um novo Deus, elas não queriam uma nova religião, elas se sentiam afrontadas. E também, claro, toda a questão espiritual por volta disso, né? Em Filipos, a acusação contra Paulo e Silas foram aquela passagem que eu li para vocês, que Paulo expulsou o demônio da menina, enfim, foi preso, eles acharam que eles estavam causando ali um rebuliço, certo? Em Jerusalém, os judeus instigaram o povo contra Paulo. Isso está em Atos 21, versículo 28, certo? Em Cesareia, Paulo foi acusado deste modo. O governador recebeu a seguinte escrita do ofício romano de Jerusalém a respeito de Paulo. Verifiquei que ele era incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. No tribunal, os judeus diziam: verificamos que este homem é uma peste, e ele promove conflitos entre os judeus do mundo inteiro. E é também um dos líderes da seita dos nazareus. Ele tentou, inclusive, profanar o templo, por isso o prenderam. Então, mais uma vez, a perseguição contra Jesus se estendeu para os discípulos e também para Paulo, certo? E aí, vamos ver quem sabe essa. Quantas cartas Paulo escreveu? Bora lá, quero 3 palpites. Bora lá, gente, antes do link cair aqui. Ronaldo falou 4. Eu ia falar 11, 12.
11, 12. Mais alguém? Ninguém? Então tá bom. Gente, Paulo escreveu 13 cartas, certo? Algumas pessoas dizem que ele escreveu 14, mas não podemos dizer isso. Oh, passou um pouquinho longe, Ronaldo. Gente, Paulo escreveu para os romanos, Paulo escreveu 1º e 2ª Coríntios, Paulo escreveu Gálatas, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E a última carta que algumas pessoas acreditam que foi escrita por Paulo, mas lendo, eu já, sim, algumas coisas muito parecidas com a escrita de Pedro. Não estou falando que foi Pedro que escreveu, não estou falando que foi Paulo que escreveu. A Bíblia não conta isso, são apenas chutes, né, das pessoas, um chuta uma coisa, outro chuta uma coisa. Mas a carta de Hebreus, ela não tem autor específico, não conta. Porque normalmente a Bíblia os livros começam eu, fulano de tal, nananã. Lucas começa falando que foi ele que escreveu Atos. Em Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 1. Romanos, Paulo começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, dá para saber quem foi que escreveu. 1 Coríntios, ele começa de novo, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, vamos ver como tá. De novo, ele escreve Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas em Hebreus, deixa eu abrir aqui. Hebreus começa assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. E durante toda a carta não dá a entender quem foi que realmente escreveu. Então, se vocês encontrarem alguma Bíblia, que no prefácio da Bíblia está colocando Paulo como o autor da carta dos Hebreus, nem compre essa Bíblia, certo? Paulo escreveu 13 cartas e são essas que eu coloquei aí no slide. Gente, já vai cair. Eu vou fechar aqui esse link e já mando outro, tá bom? Até daqui 2 dias. Aí a gente continua. Então, dando continuidade aqui, como eu estava falando, o apóstolo Paulo é o autor dessas 13 cartas e é muito interessante quando nós realizamos a leitura dessas cartas, a gente consegue perceber realmente a identidade do autor. E isso é muito legal. Então, façam a leitura de Atos. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre Paulo, façam a leitura de Atos e depois façam essa sequência dos livros que Paulo escreveu. Vocês vão conseguir perceber, olha, Paulo, ele alcançou Timóteo em uma viagem missionária. Depois nós vemos em 1º e 2ª Timóteo, Paulo dando instruções para Timóteo de como ele deveria conduzir a igreja, de como ele deveria cuidar das pessoas, de como ele deveria ministrar as pessoas, certo? Então, quando Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso, ele está ali também direcionando essas pessoas. Quando Paulo escreve para Tito da mesma forma, ele está ali, falando assim, olha, você precisa seguir dessa forma, dessa outra forma, certo? Deixa eu mudar aqui no slide. Um minutinho. E aí eu coloquei alguns cristãos, mudando agora um pouquinho de assunto, parando um pouquinho de falar sobre Paulo, a perseguição que alguns cristãos que nós conhecemos e que foram presos, e que
né, foram perseguidos no primeiro século, certo? Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, nós vemos também a história dele em Atos, foi a primeira pessoa relatada, né, que morreu uma morte de mártir por servir a Jesus. Tiago, o irmão de João, ele foi decapitado em 36 depois de Cristo. Tomé morreu a flechadas na Índia. Gente, vamos pensar que cada uma dessas pessoas era uma igreja representada em cada lugar. Eles não morreram de graça, eles morreram porque pregavam o evangelho, certo? Simão, irmão de Judas e também irmão de Tiago, foi crucificado no Egito pelo imperador Trajano. Simão, o chamado cananeu, foi crucificado. Marcos foi amarrado e queimado no Egito. Bartolomeu foi espancado e depois crucificado. André foi crucificado. Mateus foi transpassado por uma lança. Felipe foi crucificado e morto a pedradas. E Pedro, alguns estudiosos afirmam que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, olha só, não sei se todos aqui, já falei bastante dessa série, não sei se todos aqui assistem The Chosen. Gente, imagina só, porque eu falo porque é algo que a gente consegue ter de forma bem visual. Imagina só aquele grupo, o grupo que acompanhava realmente a Jesus. Depois que eles saem para fazer as suas missões. Vão imaginar que, além de Estevão, claro, que foi morto em Jerusalém logo no início, não teve nem a oportunidade, coitado, de sair e pregar fora, assim, mas os outros discípulos, eles estavam fazendo viagens missionárias também, assim como Paulo estava fazendo. Tomé, que foi pregar na Índia, que foi, né, realizar ali a sua viagem missionária para alcançar as pessoas na Índia. Eles estavam servindo a Deus, eles estavam morrendo por amor ao Evangelho de Jesus, pela dedicação que eles tinham na obra de Deus, certo? Deixa eu voltar aqui. E aí, então, como eu disse, o primeiro período, a Idade Antiga da Igreja, ela foi o período de 33, né, logo depois que Jesus ressuscitou, até 100 depois de Cristo. Então, em 64 depois de Cristo, as perseguições foram desencadeadas por Nero. A tirania de Nero encheu cidades de cadáveres cristãos. E aí, então, a história conta que os cristãos eles eram presos em postes para iluminar a cidade. Essa era uma das atrocidades. Né? O filme do apóstolo Paulo mostra bem o circo de Nero em extrema ascensão e as pessoas sendo mortas em jogos vorazes por apenas diversão. Nessa perseguição, Pedro foi condenado à morte. Paulo também padeceu dessas perseguições de Nero. O famoso circo de Nero matava cristãos. A primeira perseguição cessou no reinado de Vespasiano, que foi um imperador. O reinado do imperador Domiciano, irmão de Tito, começou uma perseguição branda, até ordenar a adoração a si mesmo como Deus. E aí, dá ruim para a igreja, né? Porque nós só adoramos a um único Deus. Perseguidos por Domiciano, João foi exilado na ilha de Pátimo. Eu gosto de estudar a história da igreja, porque quando eu leio a Bíblia e tenho conhecimento do que aconteceu na história da igreja, parece que um quebra-cabeça começa a se encaixar. Não sei se acontece com todos, mas a minha cabeça começa a encaixar os acontecimentos. Então, após a morte de Domiciano, João foi posto em liberdade no ano 97 depois de Cristo e viveu em Éfeso dirigindo as igrejas da Ásia, certo? Ficou preso durante tanto tempo, escreveu a carta, escreveu o livro de Apocalipse, sofreu muito e depois foi solto e foi descansar, gente. Ele se aposentou
Não, depois disso, ele voltou para Éfeso e continuou dirigindo igrejas lá. Algo precisa realmente acontecer quando nós ouvimos a história da igreja. Algo no nosso coração precisa acontecer quando nós ouvimos a palavra de Deus. Gente, não é só ir mais em um culto no domingo. Não é só mais um aniversário da igreja. Não é só mais uma escala que a gente participa servindo o nosso ministério. Não é só mais um dia, enfim, sei lá o que cada um de nós aqui participa. Não é só mais um dia de oração. Não é só mais uma célula. Não é. Algo acontece no mundo espiritual e no mundo real, no mundo físico também, quando um crente não desiste. De novo, para nós ficarmos realmente com essa reflexão, o que é que movia João depois de ter sido preso durante tantos anos, porque foi preso por conta de servir a Jesus, de levar a palavra de Deus, depois de tantos anos solto, ele volta e continua servindo a Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas parariam. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Esse negócio de servir a Jesus não dá muito certo. Esse negócio de ser preso já não está rolando muito. O que é que realmente nos move todos os dias para levantarmos a bandeira do cristianismo? E aí, então, nós chegamos no segundo período da igreja, que ainda é a igreja perseguida, e esse período durou de 100 a 313 depois de Cristo. Esse período da igreja ficou marcado pelos cristãos que morriam as mais terríveis mortes. Muitos tiveram seus corpos amarrados em postes, assim como eu falei, eram queimados para iluminar as ruas. Os açoites, flagelos de lacerações, apedrejamento, lâminas de ferro, brasa aplicada ao corpo, profundas masmorras, arremessos com chifres de touro. Durante muitos reinados, cristãos eram perseguidos e mortos. E eu não estou falando tudo isso para deixar ninguém emocionado, de forma nenhuma. Porque a emoção, apenas a emoção, não transforma a vida de ninguém. Isso é realmente de forma muito racional, para nós pensarmos. Inúmeras pessoas, milhares de pessoas, morreram para carregar o Evangelho de Jesus. No início da 10ª perseguição, Diocleciano e Maximiano uniram-se. E aí, então, foi um reinado, o imperialismo junto. E logo depois, o pai de Maximiano, ele era pai de Constantino o Grande. E aí acontece uma grande lacuna na história da igreja, uma grande divisão na história da igreja, porque Constantino o Grande, acredito que esse nome seja familiar, Constantino o Grande, ele e sua mãe se convertem então ao cristianismo. E aí, algumas pessoas têm esse acontecimento como um período muito bom e outras pessoas não concordam tanto assim. Nesse ponto, a igreja ela para de ser perseguida. Como eu coloquei aqui no slide, Constantino ele era brando, gentil, liberal e não concordava com a perseguição dos cristãos. Então, Constantino vem com um pensamento completamente revolucionário, depois de tantos anos de perseguição. E ele, como eu disse, se converte, então, ao cristianismo. Eu até coloquei um fato aqui muito interessante. Constantino teve uma visão de uma cruz do céu. Isso foi em 313 depois de Cristo. E a partir de então, Constantino começa a servir a Jesus. Constantino criou o Edito de Milão, paz aos cristãos. Então, a partir desse momento, a igreja parou de ser perseguida, certo? Constantino estabeleceu paz para o futuro da igreja e por 1000 anos não existiu nada sobre perseguição a cristãos, até o tempo de John Wycliffe. E
eu acredito que eu coloquei um pouquinho sobre a história dele. Mas, o que eu disse, então, algumas pessoas acreditam e concordam que sim, foi um período muito bom, 1000 anos de paz para os cristãos, e outras pessoas não concordam tanto assim. E por que isso? Porque realmente, aparentemente, foi uma coisa muito boa as pessoas pararem de ser perseguidas e terem liberdade para servir a Jesus. Mas Constantino, por ser uma pessoa diplomata, enfim, e precisava conviver com outras nações e realmente viver a diplomacia com outros países, enfim, ele permitiu, vamos colocar assim, que várias outras coisas entrassem dentro do cristianismo. Então, os romanos trouxeram seus deuses para dentro do cristianismo, as outras religiões trouxeram os seus dogmas, aquilo que elas acreditavam para dentro do cristianismo. E aí, então, nasce, vamos colocar assim, uma segunda fonte ali, nasce, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir dessa paz aí que veio de Constantino, certo? Então, nasce exatamente nesse ponto. A igreja que era perseguidora, ela recebe ali, então, uma folga, uma paz, mas também outras religiões começaram a trazer os seus dogmas, os seus deuses, as suas crenças para dentro do cristianismo, para virar assim, uma grande paz e, enfim, para todo mundo feliz. Certo? Deixa eu mudar aqui. E caminhamos, então, para o terceiro período da igreja. Gente, no segundo vídeo eu coloquei esse livro aqui, eu falei para vocês. Quem for assistir o segundo vídeo vai ver que eu falei sobre ele. Todas essas informações foram extraídas, claro, de vários estudos, de várias fontes, mas também deste livro. Não dá para ler muito, porque a câmera é péssima. Mas o nome dele é O Livro dos Mártires. Ele é um livro... Ele é pequeno, mas ele tem muito conteúdo. E todas essas informações que eu estou colocando para você foi de muito estudo, não retirado apenas deste livro, mas de alguns outros também. Mas sobre a perseguição da igreja, essa virada de chave, Constantino, foi tudo daqui. Se vocês quiserem, eu posso mandar uma fotinho dele lá no grupo. É um livro, não é caro, é baratinho, eu paguei 30 e poucos, eu acho. Mas é um livro, gente, tão rico de informação, que eu acho que todos os cristãos precisavam realmente conhecer a história da igreja, para dar mais valor quando carrega a sua Bíblia, para dar mais valor quando senta na igreja e fala assim, nossa, eu posso adorar o meu Deus em liberdade, tá? Só fazendo um adendo. E aí, então, caminhamos para o terceiro período da igreja, que foi de 303 depois de Cristo a 590. Nessa fase já da igreja, lembram que eu falei que a partir da virada de chave que teve de Constantino, várias pessoas, né, vamos colocar assim, trouxeram vários dogmas, várias outras culturas, vamos colocar assim, para dentro do cristianismo. E aí, então, surge com uma ascensão e uma força a Igreja Apostólica Romana. Nessa época já, os discípulos eles já tinham morrido há muito tempo, mas não tinha nenhum apóstolo que estava sobre a liderança da igreja. Então, nesse terceiro período, a liderança já era de Eusébio, dos bispos e dos papas, certo? Neste período da igreja, praticamente não houve obra missionária. Então, é justamente quando, acredito que todo mundo também já assistiu aí um filme medieval que mostra muito, que retrata com bastante clareza a força que a igreja tinha, inclusive, para estar acima dos reis. Porque a opinião da igreja contava, quando um rei acontecia a transição de um rei, quem coroava esse rei era a igreja. Então, o
cristianismo ele já estava em uma ascensão gigantesca, mas nós já vemos aí uma diferença de que já não era como a igreja primitiva. Por exemplo, aqui o que eu acabei de falar, já não tinha obra missionária. E aí nós sabemos que, né, com esse desenvolvimento, vamos colocar assim, da igreja, várias outras coisas surgiram. Porque lá atrás, a igreja do primeiro período, por exemplo, eles não tinham como costume e hábito a adoração de imagens. A igreja desse período já tinha o costume de adoração de imagens. De novo, volto falando, como alguns estudiosos acreditam e defendem, né, Constantino como um ótimo aliado da igreja, e outras pessoas não, nem tanto assim, justamente por ter acontecido essa fusão de muitas coisas e o cristianismo ter virado uma coisa bem diferente do que era da igreja primitiva, certo? Este período aqui, gente, é o período da Idade Média, realmente, certo? Perseguição, houve um revés, pois a igreja aliada ao Estado começou a perseguir os opositores, a começar pelas religiões pagãs. Então, essa é a idade conhecida, né, dentro da história como a Idade das Trevas, a idade que a igreja ela comandava e realmente mandava a galera para a fogueira, que não queria seguir realmente a tudo que a liderança da igreja passou a impor, né, tendo essa vinculação aí de igreja e Estado, certo? Acontecimentos em 363 depois de Cristo, a igreja passou a estar cada vez mais unida ao Estado romano. Surgiram os principais concílios, que foi o de Niceia e o de Constantinopla. E então, em 325 depois de Cristo, surge o papado. E aí então os papas eram a autoridade máxima dentro da igreja, certo? Conseguem perceber, então, a transição do que aconteceu? A virada de chave que aconteceu? Porque nós estávamos falando há pouco de uma igreja que morria por amor ao Evangelho de Jesus, que era presa, porque as religiões que eram politeístas, que acreditavam em muitos deuses, tratavam os cristãos como uma seita. De repente, o imperador se converte ao cristianismo, e aí ele fala assim, olha, agora vamos mudar, né? Os cristãos tudo bem, tá tudo tranquilo, várias coisas vêm acontecendo. A impressão é de que o cristianismo foi perdendo a sua característica, foi perdendo a sua essência neste meio tempo, certo? Até passar, então, a fazer com as outras pessoas o que faziam com os cristãos primitivos. Do terceiro período também aconteceu a desagregação, que é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 466 depois de Cristo, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odaócro, rei do povo germânico. Enfim, essa parte é mais histórica. Mas é importante também entender porque o Império Romano não dominou eternamente, certo? Então, depois da queda do Império Romano e da transferência da capital imperial para Constantinopla, o Papa foi ganhando seu poder e passou a ser a única autoridade em Roma. E aí, então, mais uma vez falando, olha só a transição, porque o líder da igreja, ele era preso, ele era açoitado em praça pública, e a partir de agora, o líder da igreja passou a ser a única autoridade em Roma, certo? E aí, como eu disse, esse foi o início ali do período da Idade Média, período
período da Idade Média aconteceu de 590 a 1517. A característica desse período, falando da igreja, foi o declínio moral e o declínio espiritual. Então, de novo, uma igreja que era perseguida passou a ser perseguidora, perdeu completamente a característica que ela tinha. A liderança continuava ainda sobre, aliás, né, fez essa transição dos bispos para os papas. Obra missionária não aconteceu nesse período, então não ocorreu, certo? Heresias. E aí, então, aqui já está em grande ascensão. A Igreja Católica promoveu e praticou as maiores heresias neste período, como considerar o Papa inerrante. Nessa época também surge o batismo de crianças, julgamento temerário na Inquisição. Então, para quem assistiu, e é um filme muito bom, vocês precisam assistir, fica aí a lição de casa. Tem no YouTube, porque eu lembro de ter assistido por lá. Jesus, deixa eu lembrar o nome do filme agora. Minha memória tá péssima. Martim Lutero. Lembrei. Assistam o filme de Martim Lutero, porque é justamente sobre este período da igreja que se retrata o acontecimento da Revolução Protestante, do início da Revolução Protestante. Porque aí, de novo, Martim... Jana, pode falar? Ô, Dani, eu tenho um primo que ele é ministro na Igreja Católica. Uhum. Aí eu pergunto bastante coisa para ele, né? E ele falou assim que o batismo da criança se deu nessa época mesmo que, tipo, a Igreja Católica estava sendo muito perseguida, estava perdendo muitos fiéis mortos, e aí eles começaram a batizar as crianças para poder, porque acho que eles, não sei se eles poupavam as crianças, era alguma coisa nesse tipo, que eles começaram a batizar as crianças para subir esse número de católicos, assim. Foi isso que ele me explicou. A história não é muito isso que a história realmente da igreja conta. Porque a Igreja Católica, ela não passou a ser perseguida, na verdade. A Igreja Católica, nós temos uma mudança que foi da Igreja primitiva, que era perseguida, para o surgimento da Igreja Católica, que logo depois ela vincula com as autoridades e ela passa a perseguir as pessoas que não se batizavam, que, enfim, que queriam acreditar em outra coisa. Nós vemos até, assistam esse filme de Martim Lutero, porque conta muito. Martim Lutero, ele era um padre da Igreja Católica, mas lendo a Bíblia, ele teve uma revelação e falou assim, olha, gente, tem alguma coisa errada. E aí ele começa a refutar todas as ideias do que ele aprendeu, ele refuta e ele coloca no dia 31 de outubro, eu coloquei até aqui, 31 de outubro de 1517, ele coloca tudo isso refutando a igreja, falando assim, gente, isso aqui tudo que vocês estão fazendo tá errado, porque eu tive uma revelação e não é assim que a banda toca, sabe? Sim. E Dani, e engraçado que, tipo assim, isso eu perguntei para ele, mas você pergunta para muitas pessoas e elas não sabem o porquê. Então, a importância da gente estar aprendendo agora no curso também, né? Que a gente agora vai poder falar realmente como foi a história da igreja. Conhecer, né, na verdade. Exatamente. Jana, esse livro aqui, ele conta exatamente, e vários outros livros que falam sobre a história da igreja, eles contam tudo isso, né? O que aconteceu. Martim Lutero escreveu muitos livros e vários outros mártires que vieram depois e que também morreram por conta da reforma protestante, eles afirmam exatamente a mesma coisa, sabe? E isso que a Igreja Católica foi perseguida, eu desconheço.
Na verdade, quem foi perseguido foi a igreja primitiva. E a igreja primitiva nunca batizou crianças, certo? A igreja primitiva levava o exemplo de Jesus que foi batizado aos 30 anos. Mas batizar bebezinhos, essa realmente foi uma inquisição da igreja católica, certo? O que aconteceu nos acontecimentos dessa época da Idade Média? Foram as cruzadas, a Inquisição, o surgimento do islamismo e o rápido crescimento. Gente, as cruzadas, inclusive, é importante falar sobre isso, porque logo quando surge o islamismo, acontece uma cruzada que os cristãos estavam tentando, os cristãos católicos, tentaram retomar o poder de Jerusalém, enfim, o surgimento do islamismo e o rápido crescimento da religião, certo? E aí, então, houve uma divisão entre a igreja ocidental e a igreja oriental, que é a igreja ortodoxa que nós conhecemos hoje, certo? Em Israel, a igreja ortodoxa tem bastante relevância, inclusive. E aí eu coloquei aqui o que foram as cruzadas. E as cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica que aconteceram na Europa Ocidental. Tinham como alvo principal retomar a Palestina e Jerusalém, assim como eu falei, tirando as cidades do domínio muçulmano. Foram 9 cruzados oficiais que aconteceram entre os séculos... Enfim, o século aí que está escrito aí, e o período da Idade Média na Europa. Eu sou péssima de números romanos. Deixa eu mudar aqui. E o que foi, então, o Tribunal de Inquisição que eu falei no slide anterior? O chamado Santo Ofício, ou Inquisição, foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir as pessoas acusadas de terem se desviado dos seus ensinamentos. Então, os famosos hereges. Lutero participou desse tribunal de inquisição. John Wycliffe participou desse tribunal de inquisição. Foi uma pessoa extremamente relevante dentro da Reforma Protestante. Enfim, e vários outros participaram e foram julgados no Tribunal de Inquisição, certo? Eu estou procurando aqui, porque tem, esse livro ele fala, claro, dá todo o contexto sobre os mártires, mas ele fala de alguns em específico. Enfim, depois eu vou achar alguns trechinhos e eu envio para vocês no grupo. Mas seria muito legal se todos pudessem ler esse livro, porque mostra realmente o que aconteceu nesses tribunais, em tribunais de inquisição. Então, normalmente as pessoas eram julgadas e obrigadas a negar a fé, né, uma fé diferente da religião católica. E quem não vivia isso, quem não seguia esse direcionamento, quem não obedecia, que é a primeira palavra, quem não obedecia, ia para a fogueira, enfim, ele, a pessoa e toda a sua família ia para a fogueira, coisas terríveis, certo? E aí é muita semelhança do que a igreja primitiva sofreu para o que agora a igreja estava fazendo outras pessoas sofrerem, tá? Aqui. O Tribunal de Inquisição constituía-se, então, em 3 etapas: o tempo da graça, o interrogatório e a sentença. E durante todo esse tempo, a pessoa ficava presa até ela tomar uma decisão de falar assim, olha, nega tudo isso que você está falando. Ou
você vai ser sentenciado e morto, certo? Mártires, eu coloquei alguns aqui, tá? Mártires julgados e sentenciados à morte no Tribunal de Inquisição. John Wycliffe, assim como eu falei dele, dedicou-se em traduzir a Bíblia para o inglês. Ele teve uma importância muito relevante, porque nós precisamos pensar. Nessa época, a língua predominante da igreja era o latim. Gente, nós estamos falando da Idade Média, que as pessoas não sabiam ler. E elas se comunicavam, no caso, né, da comunidade John Wycliffe, se comunicavam em inglês. Então, as pessoas não entendiam nada do que era falado quando elas ouviam alguma coisa da Bíblia. A Bíblia não era comum, a compra da Bíblia não era comum. De novo, nós precisamos lembrar que a prensa, né, a impressora, ela ainda não tinha sido criada. Então, a Bíblia tinha poucos exemplares, e os exemplares que tinham eram muito caros. Quem era pobre ia pelo que a igreja estava falando, porque eles não entendiam nada do latim. Então, John Wycliffe traduzia a Bíblia do latim para o inglês, realmente contribuiu de uma forma gigantesca para a virada novamente de chave da igreja. John Huss, ele foi executado em 1415, foi queimado vivo e morreu cantando um cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. William, gente, perdoem o meu inglês que eu ainda estou estudando. William Tyndale, sempre pronunciei assim, se estiver errado. Ele foi acusado de heresia em agosto de 1536 e queimado na fogueira. John Hooper foi executado por heresia e queimado vivo. Dr. Foi executado por heresia e queimado vivo. Bispo Hammer foi queimado vivo também. Esses são alguns. Gente, tem aqui nesse livro a história de cada um deles. É claro que é uma história gigante de cada um. Vale muito a pena ler. Muito, muito mesmo. Deixa eu mudar aqui. Estamos finalizando. Esse aqui é o último slide e aí eu vou finalizar, porque já é 9h12. Tá bom? A verdade, pelos mártires pregada, sobreviveu, pavimentou o caminho para que um monge alemão levasse o seu legado e desferisse um golpe decisivo contra a fortaleza papal. Então, vamos contextualizar. Todos esses mártires, que eu falei agora, eles vieram antes de Lutero, né? Que é o monge alemão. Vieram antes dele. Então, eles, vamos colocar assim, eles prepararam o caminho ali para que Lutero viesse com tudo que ele fez, com tudo que ele, né, com a reputação que ele teve contra a igreja, para que realmente fosse decisivo e virasse novamente a chave. E a reforma protestante, então, nascesse. A reforma protestante nasceu a partir da revelação das pessoas que tinham um entendimento da Bíblia, que percebiam que não precisavam pagar para que a alma das pessoas saísse do purgatório. Então, a reforma protestante, ela vem realmente de um protesto, assim, de falar assim, olha, gente, tá errado isso daqui. Não é isso que diz na Bíblia, não foi isso que os apóstolos viveram, não foi isso que Jesus pregou, tá errado isso daqui. E algumas pessoas defendem que Lutero, ele não queria criar uma nova religião, ele só queria que a religião, que era a religião que ele servia, que era a religião católica, fosse mudada, fosse transformada, e conseguissem perceber dentro da Bíblia que algo estava diferente, que o que eles faziam estava diferente. Mas, enfim, não saberemos falar o porquê as pessoas não quiseram realmente ouvir o que Lutero estava falando. De novo, volto, claro que por uma questão espiritual, sim, mas o Espírito Santo conduziu os reformadores
E glória a Deus, nós estamos aqui hoje tendo esse entendimento, certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vamos continuar na semana que vem. A semana que vem é a nossa última aula de história da igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Estão gostando? Ficou confuso? Dani, só senti saudade das aulas. Ficamos um período bem longo, assim, sem ter aula. E é bom, é gostoso. Ah, é É verdade. gostoso ter a aula, tá? Eu também senti sua falta, Jana. Que bom que você conseguiu participar hoje. Pessoal, eu vou liberar o vídeo da primeira aula, da segunda aula, e vou tentar editar esse terceiro vídeo já para subir os 3 juntos, tá bom? Quem não conseguiu participar da primeira aula, assiste a aula, faz o resuminho e envia. A segunda aula, que eu gravei o vídeo, fica então em aberto. Quem quiser me fazer o resumo, porque realmente não foi por culpa de nenhum de vocês, mas foi um evento que aconteceu no mesmo dia, enfim. E o vídeo de hoje para o pessoal que não conseguiu assistir, tá bom? Então, fica aí a liçãozinha de casa. Eu vou mandar o livro, o nome do livro para quem quiser adquirir, comprar e ler. Vai com certeza enriquecer a sua fé e a sua vida espiritual. Assistam, quem puder, assistam o filme de Lutero, gente, que está no YouTube. A gravação dele, ele é muito antiga, a gravação não é muito legal, mas a história é muito boa. E é isso. Até semana que vem, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou por aqui, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.